Já vai, já vai, já vai. Bom dia. Hoje são 2 de abril de 2020, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Nesse vídeo, farei um estudo sobre o binômio Bíblia e coronavírus. Bíblia cristã e coronavírus. Já que vou tratar aqui sobre a Bíblia, sobre uma passagem bíblica, vejamos aí, novamente, o que diz a Célia Quirino. A Célia Quirino é uma jovem que mora em João Pessoa, capital da Paraíba. Ela foi uma cristã fervorosa e hoje ela abandonou aí a crença religiosa. Ouça aí o que ela diz sobre a Bíblia. Depois voltarei. Se fala. Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições. Não tem sentido uma coisa com a outra. Muito bem. A Célia Quirino, com toda razão, ela afirma que a Bíblia está repleta de contradições e de histórias sem sentido, coisas que não se interligam. Isso aí, essa afirmação da Célia Quirino, é a mais pura verdade e é do conhecimento de qualquer teólogo sério, de qualquer estudioso sério da Bíblia. Trago aqui como exemplo, antes de entrar aqui no binômio Bíblia e coronavírus, trago aqui um especialista, mais um especialista em Bíblia, o espanhol Juan Arias. Aqui está, Juan Arias, com o seu livro A Bíblia e seus Segredos. O Juan Arias, ele é espanhol, ele é teólogo, psicólogo, especialista em línguas semíticas, as línguas faladas na terra da Bíblia, quando da confecção dos textos hebraicos que estão no Velho Testamento da Bíblia cristã, que não é velho para os judeus. Então o Juan Arias, ele é teólogo, filósofo, psicólogo, filólogo, especialista em línguas semíticas, jornalista e escritor. Ele mora hoje no Brasil, no estado do Rio de Janeiro. Ele é casado com uma brasileira. Então ele é um especialista em Bíblia. Na página aqui desse livro, na página 30, veja aí um pequeno trecho do que ele diz sobre a Bíblia. Página 30, ele escreve assim: É lógico, portanto, que a Bíblia apresente erros e contradições, exageros e mitos misturados com fatos reais. Fecha aspas aí. Entendeu? Veja bem aí, ó. Ele diz assim, que a Bíblia apresenta erros, contradições, exageros, que são hipérboles, e mitos misturados com fatos reais. Veja a última parte aí. Mitos misturados com fatos reais. Lendas misturadas com fatos reais. Isso é muito comum em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Quem assiste a meus vídeos sabe muito bem disso. Muito bem, então vou aqui tratar, mais uma vez, do coronavírus, melhor dizendo, do vírus aí, coronavírus. Vou aqui tratar mais uma vez sobre isso. Aqui no Brasil, muita gente está preocupada aí com a disseminação do coronavírus. Só que uma coisa, o coronavírus não é uma sentença de morte.
Uma pessoa infectada pelo coronavírus não é uma sentença de morte. Essa pessoa não vai morrer. Não é assim. Isso é uma ignorância sem fim. O poder letal do coronavírus não chega nem perto de outras pandemias pelas quais nós passamos, a humanidade passou. Repito, o coronavírus não é uma sentença de morte. Não é uma sentença de morte. Basta você fazer uma estatística em relação ali entre os infectados e aquelas pessoas que chegam ao óbito. E você verá o percentual ali, que não é tão grande assim como alguém pensa aí, o povo ignorante pensa. Não, o coronavírus não é uma sentença de morte. Veja um exemplo aqui. Muitos integrantes do governo federal, muitos integrantes aí estão com o coronavírus, foram infectados, mas estão em sua residência, ali, sem ir ao hospital, não há necessidade, estão ali se tratando, se curando em sua própria residência. Veja o exemplo do general de exército do governo federal, o Augusto Heleno. O Augusto Heleno está com 71 anos de idade, ou 72. Augusto Heleno. Ele contraiu o coronavírus. Tratou-se em sua própria casa. Veja, um senhor idoso, com 72 anos de idade. E ele voltou a trabalhar. Então o coronavírus não é uma sentença de morte. E outra coisa, ele vai passar como passaram outras pandemias, outras epidemias. Então não há motivo para desespero. Não há motivo para desespero. O coronavírus, repito, não é uma sentença de morte. E veja bem, vou dar aqui um exemplo, como já falei em outro vídeo aí. O coronavírus não chega sequer à unha do que foi a peste espanhola no final da Primeira Guerra Mundial. O coronavírus não é nada em relação à peste espanhola. A peste espanhola surgiu, apareceu, mostrou seu resultado no final da Primeira Guerra Mundial, 1918, em todo o planeta Terra. Ela matou, veja bem, a peste espanhola matou, a gripe espanhola matou, e os números aí são variados, matou de 30 milhões a 60 milhões de pessoas na Terra. Só no Rio de Janeiro, a gripe espanhola matou 12 mil cariocas. 12 mil cariocas no Rio de Janeiro. Até o presidente Rodrigo Alves, o presidente da República na época, Rodrigo Alves, foi acometido pela gripe espanhola e morreu. Então você vê que o coronavírus não é uma sentença de morte. E o poder letal dele não chega sequer à unha a unha de um pé, vamos assim dizer, com uma forma figurada, não chega à unha de um pé do que foi a gripe espanhola, entendeu? Então não há motivo para isso. O coronavírus, repito, a exemplo de outras pandemias, de outras epidemias, vai passar como passa uma nuvem. Então não há motivo para desespero. A quase totalidade das pessoas que são infectadas pelo coronavírus, a quase totalidade, enfrenta isso de uma forma simples. Entendeu? Então não há motivo para desespero. E por que eu trato aqui de Bíblia? Por exemplo, no mundo da Bíblia, as pestes eram piores que hoje. No mundo da Bíblia, as pestes, repito, eram piores que hoje. Porque no mundo da Bíblia, aquele povo não tinha a capacidade de conhecimento como nós temos hoje, com vacinas, etc.
Eles não tinham isso, eles não tinham hospitais, eles não tinham vacinas na época da Bíblia. Era um mundo profundamente ignorante. Então, quando aparecia ali uma gripe, matava milhares de hebreus. Matava milhares de hebreus. Qualquer infecção ali já era quase uma sentença de morte. Isso no mundo da Bíblia. Num mundo que é totalmente diferente do nosso mundo de hoje. Hoje nós temos temos ferramentas para enfrentar essas enfermidades. Nós temos recursos para isso. Nós temos recursos para isso. Então, o poder letal das pestes que aparecem hoje, o poder letal delas é muito menor que o poder letal das pestes que apareciam no mundo da Bíblia. Repito, ali, quando aparecia uma gripe forte, matava vários hebreus. E você vê isso aqui no Brasil, a tuberculose, por exemplo. A tuberculose, ela era incurável. Na época do Brasil colônia, Brasil imperial, uma pessoa acometida pela tuberculose era morte certa. Hoje não. Hoje a tuberculose tem cura, entendeu, gente? Então vamos aqui, vou mostrar um exemplo na Bíblia. Você pega a Bíblia, você vê ali inúmeras pestes na Bíblia. É como diz aí o Juan Arias. Ele diz que a Bíblia está repleta de mitos, de lendas misturadas com fatos reais. Então você vê, vou mostrar aqui facilmente, uma peste na Bíblia, só para você entender, uma peste na Bíblia. Aqui é um relato, é o que o Juan Arias diz. A Bíblia tem relatos ali, mitos misturados com fatos reais. Então, pestes apareciam no tempo da Bíblia e dizimavam muitas pessoas, porque eles não tinham, repito, as ferramentas que nós temos hoje. Então, vou mostrar aqui uma peste na Bíblia para você ver. E, apesar do exagero, é um relato lendário, porque mistura aqui Deus, mistura diabo, etc. A ignorância do homem antigo. Então, vou ler aqui, mostrar a vocês uma peste na Bíblia. E veja como ela matou muito mais gente do que o coronavírus. Entendeu? Então vamos aqui. Em 2 Samuel, na Bíblia cristã, 2 Samuel, capítulo 24, está escrito assim, o levantamento do censo. O rei Davi, aqui na lenda bíblica, o rei Davi mandou fazer o censo, levantar o censo em Israel e Judá. E diz aqui a lenda bíblica de forma ingênua que o Deus hebreu não gostou dessa ordem dada pelo rei Davi. E por que eu digo lenda? Porque Deus algum existe e quando Deus é mencionado aqui, aí eles misturam fatos reais com lendas. E por que ingênua? Porque no primeiro versículo do capítulo 24 de 2 Samuel, no primeiro versículo, nessa lenda, foi o próprio Deus hebreu que incitou ao rei Davi para fazer o censo, entendeu? O próprio Deus hebreu, no primeiro versículo, foi ele que levou o rei Davi a fazer o censo. Se foi o Deus hebreu que levou o rei Davi a fazer o censo, é óbvio que o Deus hebreu não iria ficar com raiva do rei Davi por ter cumprido uma ordem do Deus hebreu, entendeu? É a ingenuidade do relato bíblico, porque o que o escritor escreveu aqui, o hebreu, ele fez apenas esse texto aqui para passar uma mensagem, a de que todos deveriam obedecer à ordem do Deus hebreu. Só que a coisa é tão ingênua que o Deus hebreu determinou que o rei Davi fizesse o censo, o rei Davi fez. E mesmo assim, o Deus hebreu ficou com raiva do rei Davi. Então você vê que é uma coisa completamente ingênua. Mas o importante que eu quero traçar aqui é o seguinte: o rei Davi, nessa lenda bíblica, ele mandou fazer o censo, deu a ordem ao Joabe. O Joabe era o comandante de exército do rei Davi.
E foi feito o censo. Os censos foram feitos em Israel e Judá. E aí vem a punição. O Deus hebreu puniu aqui o rei Davi. Só que o Deus hebreu não puniu o rei Davi. Outra injustiça aqui na lenda bíblica. O rei Davi, aqui na verdade, não sofreu punição alguma. A punição aqui do Deus hebreu, na lenda bíblica, nessa ingenuidade, a punição do Deus hebreu recaiu sobre o pobre povo. Sobre o povo e não sobre o rei Davi. Mais uma vez aqui na lenda, o Deus hebreu não pune o culpado pelo levantamento do censo, que foi o rei Davi. O rei Davi, mais uma vez aqui, escapou de qualquer punição. Claro, era o rei. Muito bem, o importante aqui é a punição. Qual foi, na lenda bíblica, a punição do Deus hebreu? Qual foi a punição do Deus hebreu sobre aqui o povo de Israel e de Judá? Qual foi? Aqui diz, uma peste. Aqui diz, vou ler para vocês. Vamos lá, 2 Samuel, capítulo 24, versículo 15. Capítulo 24, versículo 15. Diz assim: Então enviou o Senhor, isto é, o Deus hebreu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até ao tempo que determinou. E de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Viu aí, gente? Uma peste aqui, apesar dos exageros, das hipérboles, uma peste aqui no mundo da Bíblia. E essa peste aqui matou, veja bem, 70.000 pessoas. 70.000 pessoas. E qual foi aqui o tempo? Apenas 3 dias. Essa peste aqui foi de apenas 3 dias. 2, 3. 3 dias. Em 3 dias, essa peste aqui matou 70.000 pessoas. Veja bem, 70.000 pessoas foram mortas com essa peste aí. Esse número é muito maior do que as vítimas do coronavírus, entendeu? Veja bem, 70.000 pessoas morreram com essa peste aí na Bíblia. Em 3 dias. Vamos dividir aí 70.000, 70 por 3. Vamos dividir aí. Você terá aí 23.000 pessoas, não é isso? 23.000 pessoas mortas em cada dia, em um dia, veja bem. Em um dia, 23.000. No outro dia, 23.000. No outro dia, 23.000 pessoas mortas aí, em decorrência dessa peste no mundo da Bíblia. Então você vê facilmente que o coronavírus não é nada diante dessa peste aí na Bíblia. Na Itália, por exemplo, morrem hoje na Itália, que é aí o país com o maior número de mortes em decorrência do coronavírus. Na Itália hoje morrem por dia 700 pessoas. 700 pessoas. Em 3 dias aí, 3 vezes 7, 21, vai dar em 3 dias 2.100 pessoas morrendo na Itália em 3 dias. 2.100. Aqui na Bíblia, em 3 dias, morreram 70.000 pessoas. Olha a diferença. A peste no mundo da Bíblia, muito maior, o resultado muito pior que o do coronavírus. Entendeu, gente? O coronavírus vai passar. Isso vai passar. Uma internauta chamada Ângela Oliveira, que mora em Belo Horizonte, Minas Gerais, me escreveu ontem dizendo que uma irmã dela é cristã fervorosa. E a irmã dela disse que o coronavírus era um castigo do Deus da Bíblia. Veja a ignorância, gente. Isso é o que as igrejas fazem com os pobres fiéis, principalmente igrejas evangélicas.
O padre Fábio de Mello, que é padre católico, ele não vai dizer um absurdo desse. Mas os evangélicos dizem, veja o que a igreja faz com a cabeça dos fiéis. A irmã da Ângela Oliveira disse à própria irmã que a Ângela é uma ateia. A irmã dela, que é católica, que é evangélica talvez, fervorosa, disse que o coronavírus é um castigo do Deus da Bíblia. Que ignorância, gente! Isso é atraso mental. Isso é atraso mental. A Ângela Oliveira disse que riu muito diante dessa afirmação de sua própria irmã. Um cristão que diz que o coronavírus é um castigo do Deus da Bíblia, além de ser uma pessoa extremamente ignorante, ingênua, ainda não tem o menor respeito pelas vítimas aí do coronavírus, principalmente na Itália, um país muito católico, fervoroso. Muitos cristãos ali, idosos, morrendo, 700 pessoas por dia, morrendo na Itália. Então quem diz isso, que o Deus hebreu está castigando o povo, é um ignorante. É um ignorante, é um fanático religioso que não tem a menor ideia do que está afirmando. É uma ignorância sem fim. E as igrejas propagam isso aí. As evangélicas propagam essa ignorância, levando os pobres fiéis a fazer afirmações tão ridículas quanto essa aí, feita pela irmã da Ângela Oliveira. Não tem o menor respeito pelas vítimas do coronavírus. Não tem o menor respeito. E não tem o mínimo de inteligência, dizendo que o Deus hebreu está punindo as pessoas. E ela aí não está até agora acometida pelo coronavírus, mas pode vir amanhã a ser acometida por ele, pelo vírus. Então você vê, são afirmações tolas, levianas, somente oriundas da cabeça de um cérebro, oriundas de um cérebro atolado na ilusão religiosa. Portanto, para terminar o vídeo, não esquente com o coronavírus. Fique em sua casa, não vá trabalhar, não vá às ruas, evite, porque essa onda de coronavírus vai aumentar aqui no Brasil. Mas creio aí que no final de junho, o coronavírus aí já estará se despedindo do povo, com certeza. Portanto, o coronavírus não é sentença de morte. Não fique com esse medo todo aí. No mundo da Bíblia, tudo era pior, porque eles não tinham as ferramentas que nós temos hoje. Muito obrigado.